Vem cá, deixa eu te perguntar. Existem personagens LGBT em Naruto e Boruto? Quer saber mais? Então pega o pergaminho que eu já vou te explicar. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu sou o Rafa, editor daqui Naruto. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os personagens LGBT dentro de Naruto e Boruto. E, assim, não são vários personagens, nossa, meu Deus. A gente tem alguns que até foram, de certa forma, confirmados, outros que não. Ainda tem uma menção do próprio Kodashi, que era autor de Boruto também. Então, tem bastante coisa bem interessante. Pra quem não sabe, eu sou bissexual, né? Acho que muita gente já sabe, já comentei algumas outras vezes no canal, inclusive no vídeo que eu lancei na semana passada, que eu desabafei um pouquinho, né, e tudo mais. E, enfim, eu queria trazer um pouquinho para vocês, trazer essa discussão, esse olhar para alguns personagens de Boruto, porque, afinal, nós estamos no mês da visibilidade LGBT, né? E eu tô muito feliz de poder trazer esse tema. É algo que eu já queria falar outras vezes, mas que eu não tive oportunidade ainda. E assim, eu até pensei em tirar um tempo, depois daquele desabafo que eu fiz, pensei em tirar um tempo pra refletir um pouquinho, descansar um pouquinho, mas vocês sabem que o YouTube não perdoa, ele simplesmente vai deixar de recomendar meu canal porque falta atividade, né? Já tá difícil postando vídeo assim, imagina sem postar. Mas é isso, gente. Se vocês gostam do meu trabalho, deixa o like aí embaixo que isso vai ajudar bastante o canal. Se você não for inscrito, se inscreve. Se puder recomendar para algum amigo, para algum colega, para algum conhecido que possa gostar de Naruto, Boruto, ou que até esteja pensando em começar, mas ainda não sabe, quer entender um pouquinho mais do universo, recomenda esse canal, se inscreve, dá um like, compartilha, faz tudo, porque isso vai ajudar muita gente. E, assim, eu agradeço de coração. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, falando primeiro do Kodashi. E o que o Kodashi tem a ver com tudo isso? O Kodashi é LGBT? O que aconteceu? Não, a gente, pelo menos, eu não sei se o Kodashi é LGBT ou não. Nunca vi nada sobre isso. No entanto, teve uma polêmica no Twitter, um tempo atrás, que alguém postou lá do porquê que não existem personagens LGBTs em grandes obras, né? E ele tava falando que não agrega muito e tudo mais. Ele até fez um paralelo com a arma de Chekhov. Para vocês que não sabem, é um termo do cinema, né? E do teatro. E o que é basicamente a arma de Chekhov? A arma de Chekhov nada mais é do que um objeto em cena que ele aparece uma vez porque ele vai ser usado depois. Ele não aparece lá só de enfeite. Se vai aparecer um objeto, se ele vai ter algum destaque, ele vai ser usado depois. Senão não tem por que ele estar ali. Isso era usado nos teatros, né? Isso era muito utilizado porque é muito difícil ter muitas coisas em cena. Então, ficar trazendo coisa, montando e tudo mais, se aquilo realmente não for importante, aquilo não precisa estar lá. E é basicamente esse paralelo que a pessoa estava fazendo entre os personagens LGBT e as obras em geral, né? As grandes obras. E assim, eu achei isso bem interessante, porque realmente muitas obras, principalmente essas mais mainstream, não tem tanta representatividade assim. Recentemente, aos poucos está tendo, mas isso demorou muito tempo. Inclusive, sobre a arma de Chekhov, se você já viu o canal da Mikan, ou se você não conhece, tem um vídeo da Mikan, ela tem um quadro chamado Ficcionário, e ela explica vários termos, inclusive esse do Chekhov, que eu vou deixar aqui nos cards, aqui na descrição também, para você entender um pouquinho melhor, né? Eu dei uma breve resumida aqui, mas ela explica mais detalhadinho. E o que o Kodashi respondeu? Ele falou que, por ele não tem problema nenhum em colocar personagens LGBT nas obras dele. Tanto que, mesmo se isso não for agregar na história mais pra frente e tudo mais, ele entende o quanto isso é importante, só que a gente não tem nenhuma menção explícita, simplesmente porque ele não encontrou nenhum momento para fazer isso, até porque ele não vai simplesmente jogar a informação lá. Ele acha importante desenvolver os personagens, né? Desenvolver um pouquinho mais sobre o que são os personagens, quando são e por que são. Isso eu acho muito interessante. Eu admiro muito a escrita do Kodashi. Claro que ele não é perfeito, tem as falhas dele e tudo mais, mas eu acho que ele escreve muito bem, né? Às vezes ele demora um pouquinho e tudo mais, mas eu acho que ele é um bom escritor. E pensando um pouquinho nisso, de como o Kodashi reagiu e como ele falou desses personagens, inclusive eu vou deixar passando para vocês, não só aqui que deixei passando antes, mas também vou deixar o link da postagem aqui na descrição, né, e no primeiro comentário fixado. E assim, isso me fez pensar numa coisa bem interessante. Será que temos personagens LGBTs dentro de Naruto e Boruto? E a resposta é muito provavelmente sim.
Por quê? A gente já tem alguns personagens, inclusive, confirmados. Eu vou pegar bem lá no comecinho, por exemplo, o Zabuza e o Haku. Gente, tudo bem, eu entendo que o Zabuza é um adulto e o Haku é um adolescente e tudo mais, tem essa problemática, isso me incomoda bastante. Aí é crime. No entanto, pelo menos do lado do Haku, ele tinha algum sentimento pelo Zabuza. Eu não sei qual é exatamente o sentimento que o Zabuza tinha pelo Haku, mas o sentimento que o Haku tinha pelo Zabuza era amor, né? Ele queria proteger os Zabuza a todo custo e tudo mais, e basicamente era uma relação muito, muito diferente a deles, né? Inclusive, o Haku, além de tudo isso, ainda tinha ele se vestia de uma forma mais feminina, que não é tão comum para personagens, para grandes vilões, por exemplo, né? A gente tem um outro vilão, mas assim, não é tão comum assim. Os vilões geralmente são muito mais amedrontadores. Se a gente pegar, por exemplo, o Madara, mais amedrontador. Se a gente pegar o Obito, o Zetsu, o Kisame e assim por diante. Então, assim, isso é realmente bastante interessante de perceber. Inclusive, teve um jogo que o Haku e o Zabuza, eles podem fazer missões de casal. Porque lá nesse jogo, que é o Naruto Mobile, tem uma casinha lá onde eles fazem missões, né? Tem vários tipos de missões. E uma delas, um desses tipos de missão, é o tipo de missão de casal. Onde dá pra você colocar, por exemplo, Yugao e o Hayate para missão de casal, o Asuma e a Kurenai, o Minato e a Kushina, e, inclusive, o Haku com o Zabuza. Então, assim, eu acho isso muito interessante, né? Eles estão trazendo isso aos poucos e eu gosto bastante, não vou negar não. E aproveitando que a gente falou de alguns personagens que se vestem mais de uma forma feminina e tudo mais, a gente tem outros personagens em Naruto que também tem essa vibe, mais ou menos. Como, por exemplo, o próprio Orochimaru, que às vezes ele tem umas skins, né, femininas, que ele reencarna em corpos diferentes e tudo mais. A gente tem o Shura também, que apareceu em um dos filhos de Naruto. A gente tem alguns personagens que tem mais ou menos essa vibe. E, assim, eu acho diferente, eu acho um pouco desconstruído também, essa vibe andrógena e tudo mais. Só que ao mesmo tempo a gente não tem personagens bons nessa vibe, entende? A maior parte das vezes eles são associados com vilões. E isso incomoda um pouquinho. Mas, pelo menos, a gente tem um pingo de representatividade. Claro, melhor do que nada. E falando em representatividade, aqui a gente tem o Orochimaru, né? Que a gente estava falando do Orochimaru antes também, nessa questão de ser feminino e tudo mais. E, inicialmente, a gente via o Orochimaru ser tratado sempre no masculino. Inclusive, no Databook, ele era referenciado no masculino e tudo mais, né? Só que, com o passar do tempo, ele foi assumindo vários corpos diferentes, tanto de homens quanto de mulheres. E nesses corpos que ele foi assumindo, e depois ele até pegou o corpo de um Zetsu, que não é nenhum nem outro, é simplesmente um Zetsu. O que acabou acontecendo com ele? Chegou um momento que nem a Chocho nem o Mitsuki, que era o filho dele, não sabia. A gente também ficou um pouquinho confuso, a gente estava curioso também com essa questão. O Mitsuki fez essa pergunta e no final acabou que não precisou responder. O Orochimaru não precisa ser nem homem nem mulher, sabe? Ele pode ser os dois, ele pode ser nenhum. Então isso é uma clara referência a personagens LGBTs em Naruto. No caso dele, trans, né? Porque é um trans não binário ou um trans binário, a gente não tem certeza, mas que ele tá dentro da sigla, ele tá. Um outro casal que é praticamente confirmado é o Izumi e o Kotetsu, porque eles não são só amigos. Várias vezes durante o anime já deram indícios de que eles poderiam ser um casal. Inclusive, teve um omake onde a Tsunade encontrou eles meio de namorico, sabe? Quer dizer, eles estavam conversando de um negócio de técnica e tudo mais, só que ela logo subentendeu aquilo, até porque ela já devia estar desconfiada, devia estar esperando e tudo mais. Todos nós estávamos esperando, e muito provavelmente eles são sim um casal. Inclusive um casal inseparável, o que eu acho muito fofo. Um outro LGBT praticamente confirmado é o próprio Mitsuki. E por que eu tô falando do Mitsuki assim? O Mitsuki nunca deu indício, não sei o quê. Assim, na verdade, ele deu indício algumas vezes. O que acontece com o Mitsuki? O Mitsuki, ele é uma pessoa muito reservada. Só que, ao mesmo tempo, ele tem uma grande admiração pelo Boruto, graças ao que o Orochimaru convenceu ele e tudo mais, e também pela convivência com o Boruto. Só que, além dessa admiração que ele tem,
Alguns fãs já estavam teorizando um pouquinho que talvez ele gostasse do Boruto e poder ficar com ele. Alguns fãs inclusive shippam eles. E recentemente, apesar do Mitsuki falar que a Sarada e o Boruto combinam muito várias vezes, ele jogou a bomba pra Sarada, falou que ela poderia estar gostando dele, e depois ela devolveu pra ele, falou assim, não, mas acho que você tá gostando dele. E ele simplesmente não nega, ele fica pensativo e tudo mais, e eu achei isso muito interessante, porque, assim, basicamente dá continuidade ao que o Kodashi tinha falado, que ele não ia simplesmente enfiar o personagem LGBT lá, sem mais nem menos, ele vai desenvolver isso, que é basicamente, mesmo se ele não estiver trabalhando, porque assim, existe a possibilidade do Kodashi ainda estar trabalhando mais por baixo dos panos, mas assim, mesmo se não for ele que está trabalhando, tá dando continuidade à história do personagem que ele estava criando, né? Isso eu acho muito incrível, eu gosto bastante mesmo. Bom, fora eles, eu vou trazer uma menção honrosa aqui, mas que eu não considero necessariamente um casal. Eu tô falando do Naruto e o Sasuke. Ai, Rafa, mas o Naruto e o Sasuke são só amigos, eu não sei o quê. E eu concordo, pra mim eles são só amigos, eu nunca vi eles como um casal nem nada, apesar dessa obsessão do Naruto pelo Sasuke. Só que o que acontece entre eles é aquela mesma coisa que eu falei sobre o Haku e o Zabuza, que no jogo, naquele mesmo jogo, Naruto Mobile, eles podem fazer missões de casais juntos. E é um pouquinho estranho, desmerece um pouquinho a amizade deles, sabe? Porque eles não são amantes, eles são amigos. Assim como o Shikamaru e o Choji, que tem uma relação muito forte, muito bonita. Assim como o próprio Kiba e o Shino, né? O Kiba e o Naruto, eles são amigos, são muito amigos, né? O Naruto e o Shikamaru. E mesmo assim, a forma que o jogo trata é um pouquinho desconfortável. Porque não deveria ser isso, né? Uma vez que eles são claramente amigos. Mas é isso, gente. O que eu queria trazer pra vocês é isso, né? Os personagens confirmados. Existem alguns outros personagens que eu acho que podem ser LGBTs. E eu não coloquei nesse vídeo aqui porque são mais especulação. E esse vídeo vai ficar enorme se eu falo sobre isso. Mas se você quiser um vídeo, deixa aí nos comentários que eu vou fazer um vídeo especulando outros personagens que podem ser LGBTs ou não, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de dar o like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos, beleza? Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Fique com a Kaguya. E me sigam no Instagram.